Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada onde a saída é para dentro. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma viagem, de regresso a casa, onde a saída é para dentro. Hoje no Gaia Talks trago aqui alguém que me inspira e que me inspira pela sua leveza, pela sua sabedoria, pelo seu humor. Eu adoro sentido de humor, adoro pessoas com sentido de humor e que falam de coisas muito sérias com essa leveza. Então acho que hoje temos aqui um episódio que é necessário na realidade. E eu sei que tu tens andado por aí também, em muitos outros podcasts e ainda bem. Portanto, seja muito bem-vinda, Catarina Oliveira. Obrigada. Uma espécie rara sobre rodas. É verdade. Eu descobri-te assim, olha, do nada, mas eu sou daquelas que acredita que nada é por acaso. Exatamente. Então foi assim numa live da Tânia Graça que me cruzei contigo e senti mesmo essa boa onda, sabes? E essa abertura para falar de tudo com leveza, e fui investigar-te, investigar a tua conta e fiquei viciada. Eu fiquei viciada na tua conta de Instagram porque, para já, acho que tens uma piada enorme. Eu adoro pessoas com piada e que, sabes, e que têm essa coragem de ser. Sim. Então acredito que a tua página é mesmo a tua essência, tu és assim. Sim, sem dúvida. Estás a ver? É verdade. E acredito, e isto acredito isto para mim e para todas as pessoas, que nós trazemos algo connosco, sabes, um dom. Sim, se calhar. Um dom, uma missão, sabes? Sim. E eu acho que a tua missão é essa, de descomplicar a mente das pessoas. Sim. Portanto, se não fosse no tema que estás agora a trabalhar e que pode mudar, seria outro. Seria não é? outro, Se calhar. não é? Então, Sim. isto para te dizer que sou tua fã. Obrigada. Estou muito feliz e muito grata de estares aqui no podcast. Muito obrigada. E porquê é que eu acho que este podcast é necessário? Porque, de facto, nós precisamos de dar cada vez mais voz e mais espaço a causas. Exatamente. E a tua causa do agora é uma causa necessária e urgente, na realidade. Não é? Portanto, isto também é aqui a minha forma de deixar uma sementinha para trazermos a mudança. Claro. E não só a mudança no fora, ou seja, na política, nas leis, naquilo tudo que precisa de mudar. Exatamente. Que o paradigma velho tem mesmo que cair e temos que criar novos paradigmas, novas leis. Mas também para nos desconstruir cá dentro. Exatamente. E o slogan desta temporada é: a saída é para dentro. E a saída é para dentro quer dizer isto, de nos virarmos para nós e perceber o que é que nós temos que mudar dentro. Exatamente. Para trazermos cá para fora algo novo. Sim. Então, olha, Catarina, eu quero falar um bocadinho da tua história, só mesmo para contextualizar, para depois passarmos a falar daquilo que interessa. Mas é assim, tu estás numa cadeira de rodas, exatamente. É facto, mas nem sempre foi assim. Não. Lá está, eu tenho 33 anos e aos 27 anos tive uma inflamação na medula, o nome médico é mielite transversa. Eu estava no Brasil na altura, tinha ido visitar uma amiga minha, apareci... Estavas de férias? Sim, apareci lá de surpresa, porque ia lá passar o Natal com ela e tudo. Até andava numa fase assim meio complicada da minha vida, no sentido em que não sabia muito bem que caminho é que queria dar à minha vida. Profissional e pessoal também, e então fui um bocadinho quase como uma viagem só de ida. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o Brasil, e foi de género vou e depois vou ver o que é que o futuro reserva para mim, não é? E o futuro reservou uma inflamação na medula lá, e portanto fiquei sem sensibilidade e sem movimento nos membros inferiores, e por isso hoje em dia desloco-me em cadeira de rodas. Estive lá cerca de 1 mês e meio, 1 mês e 17 dias, onde estivemos a tentar descobrir o que era, em tratamento, a minha mãe na altura foi lá ter comigo e tudo. Mas tu estavas na boa na tua vida a fazer, estavas nas tuas férias e começas a ter o quê? Sensação de... Imagina, eu saí de Portugal já com uma dor nas costas, mas eu sempre fui atleta, sempre treinei, e achava que era alguma coisa muscular. Lembro-me até de falar com a minha mãe e perguntar: ai mãe, acho que estou aqui com uma contratura muscular. Pronto, ela até me deu assim um relaxante muscular. Depois cheguei ao Brasil, comecei a sentir uma dormência nas pernas, mas eu achava que era do voo, da pressão do voo, foram 8 horas de voo e tal.
Pronto, passou assim uma semana mais ou menos, eu ainda fui à praia e tudo, lembro-me de entrar no mar e sentir uma dor com o frio da água, que hoje em dia percebo que é do choque medular, que já estava com inflamação medular, portanto com inflamação na medula, e depois houve um dia que já não me consegui levantar da cama, e aí um amigo meu, o marido da minha amiga, já teve que me levar ao hospital às Cavalitas porque eu já não tinha força para me levantar. Depois foi ainda um processo para encontrarem o diagnóstico, porque achavam que era síndrome de Guillain-Barré, outras coisas, várias doenças que poderiam afetar, mas depois não descobriram a causa, ou seja, não descobriram nenhum vírus, nenhuma bactéria, acham que poderá ter sido o meu corpo que reagiu de forma exagerada a alguma coisa, que eles não sabem o que é, e portanto tive uma inflamação na medula que, portanto, lesionou a minha medula e por isso a informação não deixou de passar do cérebro para as pernas. Ok, então imagina, isso é uma coisa que pode acontecer, Sim. Na verdade pode acontecer a qualquer pessoa. Sim, e eu já conheci outras pessoas, nomeadamente acho que afeta mais pessoas mais jovens. Há pessoas que, por exemplo, é causado por um vírus, por uma bactéria, que se aloja na medula e que causa uma inflamação. No meu caso não descobriram, mas se calhar até foi, só que não identificaram o vírus ou a bactéria, se foi isso. Portanto, eu já conheci outras pessoas que tiveram o mesmo e há pessoas, por exemplo, que recuperam mais, recuperam menos. Portanto, é uma coisa um bocadinho fluida, não é? Digamos assim. Ok. É interessante perceber Sim. que não é só num acidente ou não é só numa catástrofe. Sim. Que uma coisa destas pode acontecer. Sim, portanto, é verdade. Há pessoas que ficam com problemas medulares por algum tumor ou uma inflamação. Por exemplo, conheço uma rapariga que foi um piercing no nariz, que uma bactéria se alojou, ela até é brasileira, portanto foi uma desinfecção, alojou-se na medula e destruiu parte da medula e ela também ficou, portanto, sem mobilidade. Portanto, isto há muitas causas, não é só tiveste um acidente. Exatamente. Portanto, a partir daqui é já a primeira desconstrução. Exatamente, não é? Que às vezes a nossa cabeça vai automaticamente para aconteceu um acidente, sem foi dúvida. Uma coisa, não é? Sim. E nem sempre é o caso. Ok, então tu ficas um mês e tal no Brasil. Exatamente. E lá já te dizem, portanto já te dão o diagnóstico que provavelmente não vais mais andar. Lá está, eu sou nutricionista, mas antes de estar em nutrição tive em medicina, ou seja, eu tinha muita noção. Tinhas consciência. Eu sempre tive muita consciência do que era uma lesão medular, os médicos iam lá avaliar a minha evolução e diziam sempre que naquele momento a lesão era completa, eu sabia o que era uma lesão completa, sabia bem o que era a medula e a complexidade da nossa medula, portanto eu sempre tive a consciência que era uma coisa grave e que possivelmente não seria reversível. A mim o que me incomodou mais na altura foi o estar internada, nunca tinha estado internada no hospital, os catéteres, os medicamentos. Longe de casa, exatamente. Portanto, eu lá sempre tive uma relação muito próxima com os médicos que sempre me foram dizendo, olha Catarina, isto não evoluiu, vamos iniciar um tratamento, vamos iniciar outro tratamento, isto não evoluiu, ou seja, eu sempre fui percebendo, nunca rejeitei a cadeira de rodas, por exemplo, lembro-me quando passei a primeira vez para a cadeira de rodas para ir tomar banho, para mim foi o máximo, porque finalmente tinha que deixar de tomar banho na cama. Exato. Ou seja, nunca tive aquela coisa, mas isso sou eu, atenção, mas nunca tive aquela rejeição. Era aí que eu queria chegar, porque também nem todas as pessoas reagem, não é? O que eu ouço mais falar é de pessoas que entraram em processo de negação, de luto e que demorou bastante tempo até, no fundo, até aceitarem. Sem dúvida. Eu acho que isso não aconteceu contigo. Não. Eu acho que cada pessoa, como em tudo na vida, tem que respeitar a sua forma de aceitar as coisas. Eu não consigo. Perguntam-me muitas vezes isso, como é que eu reagi da forma que reagi. Não foi algo consciente. Se me dissessem há 6 anos atrás que esta ia ser a minha realidade hoje em dia, provavelmente eu ia dizer, isso é impossível, não vou conseguir viver assim, eu, Catarina. Mas a verdade é que as coisas aconteceram. Eu acho que a minha personalidade me ajudou muito, eu sempre fui muito prática nas minhas coisas, muito pragmática, no sentido de há solução, então trabalhamos para buscar a solução, não há solução, então temos que conviver. Não digo que não seja um processo de adaptação, a cadeira trouxe-me muitos ensinamentos da nossa capacidade de nos adaptarmos, da nossa capacidade de termos paciência quando as coisas são feitas de forma mais lenta, como foi o meu caso, de pedirmos ajuda uns aos outros, que também é uma coisa que nós nos esquecemos muito e que eu hoje em dia, por força das circunstâncias, muitas vezes tenho que pedir ajuda, e não há problema nisso, desde que seja uma coisa que parta de mim, e portanto eu acho que foi a minha forma de reagir, mas nem toda a gente reage assim, e está tudo bem, cada pessoa tem que reagir. Cada pessoa tem o seu tempo também, Exatamente. Cada pessoa tem a sua forma. Sem dúvida. Mas agora ouço-te falar dos teus ensinamentos e é brutal, porque também estou nesse processo de, aceitar ajuda, pedir ajuda. Exatamente. Portanto,
são ensinamentos, na verdade, que são basilares. Sem dúvida. Para continuarmos nesta caminhada por aqui. Sim, eu sempre fui e sou muito independente, mas a verdade é que, muito por força das circunstâncias da nossa sociedade que não está preparada, eu muitas vezes tenho que pedir ajuda em coisas que eu não deveria ter que pedir ajuda, porque há forma de eu as fazer sozinha. Mas há coisas, por exemplo, num supermercado, onde por acaso aqueles cereais que eu quero estão lá em cima, não há problema de ter que dizer, olha, pode-me chegar. Obviamente o ideal era eles estarem todos cá em baixo, mas, ou seja, é importante nós termos a humildade também de saber pedir ajuda uns aos outros em todos os âmbitos. Claro. E tu, em relação ainda à cadeira de rodas, tu foste perdendo a mobilidade aos poucos ou quando saíste do hospital já não tinhas mesmo, já não sentias as pernas e já tinhas mesmo que entrar em modo readaptação? Sim, ou seja, eu quando entrei no hospital, internado, eu já não me conseguia levantar e já não sentia as pernas. Portanto, foi um processo gradual, mas rápido, ou seja, aquela semana que eu estive ali no Brasil a fazer as coisas, eu notava que estava com muitos formigueiros nas pernas, mas eu achava, e na altura ainda fui ao hospital uma vez e acharam que era do nervo ciático, que estava comprimido ou assim, eu estava com muitos formigueiros nas pernas, comecei a arrastar uma perna, ou seja, mas eu não percebia bem o que aquilo era, ou seja, era muito difuso, lembro-me de ligar para a minha mãe também na altura me dizer, olha, vai ao hospital e tal, fui, mesmo no hospital disseram, isso deve ser um nervo que está aí comprimido, vais tomar um relaxante muscular, só que a verdade é que depois aquilo escalou muito rapidamente e houve um dia que realmente eu já não me consegui levantar da cama, portanto foi assim uma coisa, lembro-me que no início no hospital, nos primeiros 2 ou 3 dias, eu acho que ainda tinha algum movimento na perna esquerda, mas era assim uma coisa muito ténue, e depois perdi tudo, não é? Porque claramente a medula estava inflamada e até os medicamentos agirem, não é? Claro. Depois foi o parar a inflamação, não é? E quando tu voltas a Portugal, o que é que foi mais difícil? Foi tipo a tua família? Foi encarares a reação das pessoas? Olha, o mais difícil foi voltar a estar internada, porque eu voltei para Portugal e tive mais 4 meses internada, mais ou menos, porque repeti os exames todos, comecei a fisioterapia, a reabilitação, depois fui para o CRN, que é o Centro de Reabilitação do Norte. Eu acho que o mais difícil foi, eu lembro-me quando cheguei, fui direta para o hospital e na altura eu não queria ver os meus amigos no sentido de, eu dizia muito, pessoal, não quero que me venham ver ao hospital, vamos estar juntos quando eu sair, tipo, todos juntos e no tal. ambiente normal. No ambiente normal, a mim gostava-me muito a cena, eu achava que ia ser muito estranho os meus amigos irem me visitar ali, eu estava no hospital, sempre de fato de treino, sempre, estava a achar aquilo meio estranho. Claro que eles insistiram imenso e disseram, Catarina, por amor de Deus, estás há 1 mês e meio na maior reviravolta da tua vida, nós queremos estar contigo. E as minhas amigas insistiram imenso e lembro-me da minha primeira amiga que me foi visitar, quando ela entrou no quarto do hospital e eu ver nos olhos dela que ela olhou para mim da mesma forma, sabes? E isso para mim foi super importante. Uau. Foi tipo, é que foi mesmo isto de olhar para a Fox, não é? E olhar e dizer, está tudo igual, ela olha para mim da mesma forma, então a partir daí foi, pessoal, podem vir. Ou seja, e acho que esse foi um momento mais difícil de desbloquear, de género, voltar a ver os meus amigos agora numa nova condição, e eu estava ali no hospital, não queria que eles estivessem ali, mas foi ótimo, porque levavam-me sushi, íamos fazer piqueniques para fora do hospital, foi mesmo muito bom ter esse desbloqueio. Depois, a seguir, o mais difícil foi adaptar-me à vida real, claro, às barreiras da vida real, não é? Que ainda existem. E é para aí que eu gostava de ir contigo para desconstruirmos aqui uma série de coisas. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a pergunta é: o que é o capacitismo? Sim. O que é que podemos aprender contigo sobre isso? Que eu acho que é muito importante termos essa consciência. Sim, o capacitismo realmente é o termo usado para definir, vem da palavra inglesa ableism, e é o termo usado para definir a discriminação contra a pessoa com deficiência, como nós temos o racismo, o machismo, a transfobia, que ainda há pouco estávamos a falar. Ou seja, o capacitismo é a palavra que define a discriminação contra a pessoa com deficiência, que está a muitos níveis, ou seja, está na falta das barreiras, na falta das acessibilidades e nas barreiras físicas que falei, nas escadas, na falta de elevadores, nos pisos, que são completamente desconfortáveis, e depois está também muito numa parte das nossas atitudes que muitas vezes é o mais difícil de desconstruir e que é o que eu tento fazer muito no meu dia-a-dia, que é a forma como nós tratamos as pessoas com deficiência como crianças, e muitas vezes não nos apercebemos disso. Mas imagina, tu quando começaste neste processo de descobrir a tua nova forma de estar e de te mover,
tu começaste a refletir, tipo, há alguma coisa que está-se a Sim. passar aqui, tipo, Exatamente estranha. isso. Exatamente isso. As pessoas parecem tão meio... Exatamente isso. E eu, lá está, eu durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência, de repente sento-me numa cadeira de rodas e estou no shopping sozinha, começam a empurrar a minha cadeira de rodas sem me pedir, e eu fico a pensar, ninguém me pegava ao colo quando eu andava e me levava ao supermercado. Quer dizer, por amor de Deus, aqui há uma coisa que não está certa. Sim. Ou então, estou num sítio e começam a falar comigo como se eu fosse uma criança. Ai, menina tão linda. Eu sou uma mulher adulta, ninguém falava comigo assim. Ou a dar-me os parabéns porque eu estou a conduzir. Nunca ninguém me deu os parabéns por eu estar a conduzir. Ou seja, estas pequenas coisas muito ténues, super subtis. Ou a dizer, por exemplo, ai, és tão bonita, que pena que estás na cadeira. Ou, és tão bonita e foi-te acontecer isto. E eu ficava, mas... é suposto não acontecer nada de mal às pessoas que vocês, por alguma coisa, consideram bonitas? Ou seja, tudo isto me começou a meter assim uma impressão. Ou, por exemplo, se eu exigia alguma acessibilidade ou se eu era mais assertiva nas minhas palavras, coitada, está revoltada também com o que lhe aconteceu. Ou seja, de repente eu parece que deixei de ter voz. Tudo o que eu falo, percebes? E então comecei a pensar, não, isto tem que vir de algum lado, não é? E comecei a estudar e fui encontrar o nome e a definição, porque eu achava que era um bocado da minha cabeça, o que é que se passa? E não, efetivamente acontece, é a discriminação, não é? E que na realidade isto é assim uma coisa... é subtil e que as pessoas, que eu acredito que as pessoas não fazem por mal, sim, há bocado estávamos em off aqui claro. a falar um bocado uma com a outra e perceber que às vezes são as próprias pessoas que ficam extremamente desconfortáveis e que não sabem como reagir perante uma pessoa com deficiência. Sim, é verdade. E daí estas reações despropositadas muitas vezes, porque realmente as pessoas não têm informação. Não têm. E no meio do desconhecido nós realmente temos atitudes e comportamentos que não têm informação, não têm, depois não se sentem à vontade para perguntar dentro de determinados contextos, porque eu também batalho muito contra isto, quer dizer, eu de repente passo a andar na rua e parece que a cadeira é um passaporte para a minha intimidade. Ou seja, eu estou na rua e já aconteceu isto, pararem-me e perguntarem se eu vou voltar a andar. Ou menina, geralmente pronto, são pessoas mais velhas, mas o que é que lhe aconteceu? Assim, do nada, não me conhecem de lado nenhum. E é uma invasão que as pessoas não têm noção. Ou seja, não há mal em perguntar, mas dentro de um determinado contexto. Claro. E é simplesmente, as pessoas têm que tirar o peso da cadeira de rodas. A cadeira de rodas é o que me permite estar aqui contigo a falar. Senão eu não conseguia vir do Porto até aqui. Ou seja, é a minha liberdade, é a minha forma de me mover, é um produto de apoio que me ajuda a trabalhar, a viver, não é? E as pessoas põem muito peso nisso, então acham que nós somos uns desgraçadinhos e que não temos, sei lá, eu estou com o meu namorado na rua, as pessoas acham que é o meu irmão sempre, ou que é o meu cuidador, ou que não é uma pessoa que se apaixonou por mim, porque não é possível. Ou seja, isto são todos estigmas e estereótipos que vêm de muitos anos e que têm que ser desconstruídos, não é? É isso que eu tento fazer. Sem dúvida. E tu agora falas de, eu achei tão bonita, a minha cadeira de rodas é a minha liberdade. E de facto é isso. É isso, é verdade, é verdade. É aquilo que te permite ter uma vida, tipo, mais simplificada. E depois isto é muito perpetuado também pelos mídias e pela forma como transmitem a mensagem, que é algo que eu também tenho lutado e contra isso, no sentido de tu ouves muito dizer mulher presa a uma cadeira de rodas, mulher condenada a uma cadeira de rodas. Não é a cadeira de rodas que nos prende. O que me prende é os degraus que eu não consigo subir porque não construíram uma rampa. Porque se não fosse a minha cadeira de rodas eu estava na cama, não é? E não conseguia sair. Ou então vinha até aqui de gatas, não é? Não é possível. Olha, e uma coisa engraçada, tu tocaste agora aí num ponto que já foi hoje falado aqui entre mim e outras pessoas, que é esta questão também muito cultural, não é? Dos portugueses e do povo português em certas coisas ser realmente muito retrógrado e ter esta tendência para o vitimismo. Exatamente. Acho que todas as pessoas têm um bocadinho, não é? Aquela mentalidade do vou andando, vai-se andando. As próprias pessoas para si mesmas têm muito esta atitude, pô, estou aqui, não é? Estou aqui, vai-se andando. Ou seja, sou aqui um coitadinho, uma vítima da vida. E eu acho que isto... É interessante pegares nesse ponto, porque foi uma das coisas que eu tive que lutar no início, ou seja, comigo mesma, que eu tive, não foi lutar, tive que resolver comigo mesma o facto de eu ter reagido bem. Porque, acredites ou não, havia muitas pessoas que não se acreditavam que eu estava bem. Imagina, pessoas que perguntavam a amigas minhas, olha, mas eu vi a Catarina aí com vocês no restaurante e ela pareceu-me bem, mas ela está mesmo bem? Tipo, já lhe caiu a ficha? Tenho visto uns vídeos dela, ela parece que está bem. Já lhe caiu a ficha? Perguntavam sempre isto. E eu própria tive um conflito interno comigo, de género, será que eu estou mesmo bem? Será que eu estou a camuflar algum sentimento? Porque
toda a gente à minha volta, principalmente pessoas que não me conheciam tão bem ou que não conviviam no meu dia-a-dia, parece a dar alertas que eu devia estar mal. Exato. Ou seja, e isto é estranho, é tipo, como Ou é seja, que... no fundo, aquele condicionamento logo de a reação natural Exatamente. é não estar Exatamente. bem. E está tudo bem em quem não está bem, mas também está Claro. tudo bem em quem está bem. Eu Claro. resolvi, ou seja, não quero dizer que a vida seja mais fácil numa cadeira de rodas, mas a minha forma de pensar não é mais fácil, não é por causa da cadeira, é por causa das barreiras que nós temos à nossa volta. E pronto, e foi a minha forma de pensar. E que barreiras, e agora assim, sendo tu tens essa característica que Sim. eu adoro, que é mesmo ali tocar na ferida, Sim. o que é que se passa neste país, ou melhor, o que é que não se passa? Olha, eu acho que no país e no mundo, obviamente que nós estamos um bocadinho atrasados nesse sentido, comparado com alguns países, a verdade é que nós passamos muito tempo sem ver a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência foi muito invisibilizada, éramos escondidos, ainda somos, há pessoas com deficiência que ainda são escondidas pelas famílias e tudo. E, portanto, como nós não somos vistos, também não somos lembrados, e se não somos lembrados não há propriamente um mundo acessível para nós. Portanto, o que falta, a meu ver, é uma legislação apertada e uma fiscalização apertada, porque nós temos legislação, apesar de já ser um pouco antiga e de ter que ser revista a nível das acessibilidades, mas falta que se fiscalize, ou seja, que se diga o que é que está bem e o que está mal, e depois falta, para mim, a maior barreira de todas é esta das atitudes das pessoas, as pessoas naturalizarem a minha presença. Eu sou só uma mulher que está sentada numa cadeira de rodas, eu não sou uma espécie rara, como eu digo, não é? Exato. Achas que há um bocado uma coisa de superioridade meio camuflada nas pessoas? Sem dúvida. Ao dizerem, e tal, não sei o quê, quer ajuda, sabes? E isto é muito difícil de entender para muita gente e é difícil de falar, mas naturalmente a pessoa sem deficiência tem uma sensação de ser superior à pessoa sem deficiência e com deficiência. Portanto, isto é uma coisa cultural que foi instalada porque nós sempre fomos os mais fracos. Mesmo agora, falou-se em notícias de que, por exemplo, estava-se a considerar na altura da Covid que a questão de ter uma deficiência seria objeto de seleção para quem ia receber ventilação ou não. Na questão da guerra, nós vemos pessoas com deficiência a serem esquecidas e, portanto, isto continua a acontecer e continua a haver a questão da superioridade, mas isto já não pode acontecer, não há aqui nenhuma superioridade, nós somos todos diferentes, quer dizer, é a mesma coisa que tu achares que alguém tem superioridade, alguém que vê completamente bem, tem superioridade sobre alguém que tem uma miopia, que se calhar sem as lentes ou sem os óculos não vê nada. Exato, e portanto não é assim, exatamente, e o meu caso também, que eu tenho lentes. Portanto, a verdade é que não há superioridade, nós somos seres humanos, somos todos muito diferentes e temos que considerar as necessidades específicas de cada um. Claro, e tu no teu dia-a-dia também, ou seja, também abordas as pessoas do género, ou é só nas redes sociais? Ou tu no teu dia-a-dia também dizes, ouça, quero-me ouvir? Sim, por exemplo, esse caso desse senhor... Aproveitas as oportunidades. Sim. Assim, isso vai depender sempre também da nossa disposição e do nosso dia, não é? Claro. Há dias em que eu não estou para aí virada, é do género... Pelo amor de Deus, tipo, não me quero chatear, basicamente. Exato. Há outros dias em que estou mais acesa e mais reivindicativa. Mas, por exemplo, esse caso desse senhor que me começou a empurrar, eu tive que parar e disse precisamente isso. Mas, senhor, isto não está correto, ninguém faz isso a uma pessoa que ande. Ai, menina, mas eu só estava a tentar ajudar. Eu disse, pois, mas eu não pedi ajuda. Se eu pedir ajuda não há problema nenhum, agora eu não pedi. Portanto, no meu dia-a-dia eu tento sempre... sensibilizar, tento sempre dizer, olha, podia fazer isto, podia fazer aquilo, o que fez... está-me a discriminar, o facto de não ter uma rampa para eu entrar no seu restaurante está-me a discriminar, porque depois as pessoas têm muito esta coisa de, eu digo, olha, podia pôr aqui uma rampa para eu conseguir entrar nesta loja, neste restaurante, de forma independente. Oh menina, então nós ajudamos. Ou seja, as pessoas, eu entendo que vem de um lugar bom, de nós queremos ajudar, sim, mas eu quero entrar de forma independente, e quero sair, eu não quero estar a pedir a alguém, desculpe, pode-me tirar deste restaurante, faz favor? Ou seja, é muito, isso é uma prisão, isso efetivamente é uma prisão. Sim. E lá está, eu vou tentando sensibilizar com palavras, não é? E com algum humor também. O que é que tu sentes, ou seja, o que é que nos falta? Ou seja, onde é que nós precisamos de evoluir para chegar a essa consciência de ver toda a gente? Sim. E eu acho que falta representatividade.
Ou seja, acho que falta nós vermos as pessoas com deficiência efetivamente em todas as áreas da sociedade. Para isso, no caso das pessoas com deficiência, não é? E, aliás, eu acho que falta nós vermos diversidade em todas as áreas da nossa sociedade. Ou seja, dar espaço, abrir espaço para toda a gente, efetivamente. E não para as pessoas apenas que têm mais privilégios. Porque é isso que se vê. Eu própria, antes de estar na cadeira, era uma privilegiada. E nem tinha noção disso. Porque eu sou uma mulher branca, heterossexual, era uma mulher branca, heterossexual sem deficiência, e portanto eu nem me apercebi dos meus privilégios. Mas nós temos que tomar responsabilidade. Não é culpa, ninguém tem culpa de ter privilégios neste mundo, mas temos que assumir essa responsabilidade e, portanto, eu acho que falta abrir espaços realmente para toda a gente, para que haja um ambiente diverso em todos os lugares, porque a diversidade só nos acrescenta, só nos faz produzir mais, de uma forma mais criativa, a pensar em todos os outros, mesmo a nível empresarial, a nível de tudo, não é? Tudo o que vocês possam pensar. Portanto, eu acho que falta realmente uma equidade de oportunidades. Ou seja, não é igualdade, porque nós não somos todos iguais, é uma equidade. Nós temos que ter ambientes que abram as portas de forma equitativa. Portas mais altas, mais baixas, mais largas. E tu tornaste mais consciente também da discriminação noutras áreas, não é? Que agora estavas a falar, não é? Eu sou uma mulher branca, sou uma mulher heterossexual. E eu também estava a tomar consciência disso, exatamente. Não é? E nós muitas vezes não tomamos. Não tomamos. A verdade é essa. Não tomamos, e a minha verdade. pergunta é, depois de estares na cadeira de rodas e teres perdido a tua mobilidade como a tinhas antes, tornaste mais sensível também a outros casos de outros tipos de discriminação? Sim, eu acho que sim, até porque toda a comunidade que também tenho vindo a criar nas redes sociais e tudo, também me traz outras realidades para mais perto e, portanto, acho que é inevitável eu também me tornar mais alerta para outras realidades de outras minorias. Pese embora eu ache, e cada vez mais tenho a certeza de que nós não precisamos de fazer parte de uma minoria para estarmos alerta, como tu estás aqui a fazer. Tu provavelmente não tens ninguém com deficiência na família, não és uma pessoa com deficiência, mas trouxeste este assunto aqui. E é isso que é importante, porque as pessoas depois veem muito, ok, tornou aquilo acessível, de certeza que tem alguém com deficiência na família. Não é preciso. É só tornar um ambiente para todos ou falar de tudo. Portanto, eu acho isso muito importante. Nós não precisamos de pertencer a determinada minoria para estarmos alerta para as realidades. E não precisamos também de falar por ninguém. Nós, pessoas com deficiência, não queremos que ninguém fale por nós. Queremos é que se juntem a nós na luta pela nossa causa, não é? Pelo mundo mais acessível. Exato. E aquilo que mais me cativou e que me apaixonou foi mesmo a tua maneira de estar, a tua personalidade. Porque já falei aqui da tua página de Instagram, que é de rir, porque tu és mesmo essa mulher super aberta, super bem disposta e vais buscar, não é? Tens esse senso, essa sensibilidade de como é que a gente agora... que é que eu vou aqui? Que é que eu vou? Onde é que eu vou apertar aqui? E te divertes sim, a fazer os teus sketches, a fazer os teus vídeos e a fazer os teus posts. E eu acho que tu trazes algo, assim como tu falaste que é importante trazer para outros contextos estes temas, eu acho que tu trazes isto, que é a desconstrução total, porque tu trazes a leveza para o tema que toda a gente faz caixinha e tabu, porque toda a gente acha que é uma coisa super pesada. E eu já há bocado também em off partilhava contigo que quando tive aqui a primeira pessoa trans, foi exatamente, eu própria dei-me conta de como é que eu colocava e arrumava aquele assunto dentro da minha cabeça, como uma coisa tipo, sei lá, aquela pessoa tem uma história de vida, não é? Pesada, nasceu num corpo errado. Não é? Que é isto que nós pensamos, a maioria das pessoas, não é? Que não têm informação. E aquela pessoa desconstruiu-me ali. Olha, foi um episódio... eu acredito. E foi um episódio que eu me emocionei bué de vezes, porque foi do género, realmente, está tudo dentro da minha cabeça. Exatamente, claro. Não é real. Sim. Estás a ver? Eu acho que o primeiro passo é nós a percebermos que somos todos preconceituosos em muitas áreas. É muito importante assumir isso. Até, por exemplo, pessoas com deficiência, aliás, pessoas que sofrem um determinado preconceito, reproduzem esse preconceito. Eu própria já me dei por mim, muitas vezes, a pensar, será que eu vou falar sobre determinado assunto? Parece que estou a ser demasiado chata. Isto é um preconceito. Sou eu própria a pensar do género, parece que a minha deficiência está a incomodar. Parece que eu estou a exigir alguma coisa que é um direito meu, mas eu própria tenho esse preconceito. Portanto, isso é muito interessante, nós próprios desconstruirmos os nossos preconceitos. Todos temos. Quem disser que não tem, e eu acho que o primeiro passo é, ok, eu sou um preconceituoso, seja em que âmbito for, em desconstrução. Eu estou
disposto a desconstruir-me. Exatamente. E acho que esse é o primeiro passo sempre. Sem dúvida. Sim. É essa humildade de reconhecer fogo. Por mais que eu diga que sou, não é? Pró isto, pró aquilo, a realidade é que eu estou inserida dentro de um sistema que já vem desde que eu nasci, que fui educada, que fui vendo na TV. E são estas coisas subliminares que depois ficam enraizadas até ao tutano e nós nem nos apercebemos. Sim, portanto, sem dúvida que é a primeira base. A simples questão, como tu estavas a dizer há bocado, de uma coisa que as pessoas veem como muito pesada, a simples questão, e esta se calhar vai ser muito difícil de entender para muita gente, que muitas pessoas dizem, hoje de manhã acordei, estava com muita preguiça, mas vi um story teu, tu na clínica a trabalhares, e pensei, vou-me levantar, porque se ela foi trabalhar, quem sou eu para não ir? E isto vem de uma raiz preconceituosa, porque as pessoas no fundo estão-me a dizer, pudera, com a tua vida miserável e estás aí a trabalhar, não vou eu. Ou seja, eu percebo que eu acho que nós todos nos podemos inspirar uns nos outros. Eu inspiro-me em ti por estás a fazer este trabalho, tu inspiras-te noutra pessoa por estar... Agora, não assumir que a vida do outro é miserável e por isso, como a tua é tão boa... superioridade escondida, não é? Escondida para a própria pessoa, que não tem consciência. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. No fundo está a achar que tu estás a inspirá-la, mas na realidade ela está a sentir que... Não, mas eu tenho uma vida muito melhor. Exatamente, é isso então mesmo. Então não tem razão para me queixar. Exatamente, ou tipo aqueles vídeos que nós todos vemos de uma pessoa em cadeira de rodas, simplesmente no ginásio a treinar. Qual é a tua desculpa? Mas qual é a tua desculpa de quê? Eu estou a treinar, eu só fui treinar, eu não estou a fazer nada. Eu há dias em que não me apetece treinar e fico em casa a comer pipocas, ou seja, é preciso banalizar estas questões e naturalizar estas questões. E isso tu fazes assim com uma maestria. Olha, tenho aqui uma pergunta para ti que pode ser interessante, aqui para desconstruirmos. 4 preconceitos assim, chavões sobre deficiência que nós precisamos urgentemente desconstruir. Eu vou-te já dar o meu primeiro, que eu quero mesmo que tu explores esse. Sexualidade. Exatamente, eu também ia dizer logo isso. Sim. É que eu acho que a sexualidade da pessoa com deficiência não é sequer considerada, ou seja, as pessoas acham que ela não existe. Há bocado falavas, estavas com o teu namorado e toda a gente acha que é o teu irmão. Exatamente, e acho que é o meu irmão. O meu namorado tem que ouvir coisas tipo, não é para toda a gente, és um máximo, és um guerreiro, és um anjo, e ele fica, meu Deus, ou então, coitado, que fardo, não devem fazer nada, porque não sei... E tipo, isto é tudo ridículo. O meu namorado está-me sempre a dizer que ele antes tinha uma vida super aborrecida e que agora faz muito mais coisas, que anda sempre... Estamos sempre a viajar, ou assim, ou seja, portanto, isto... E há pessoas que realmente são mais sedentárias ou menos sedentárias e está tudo bem. Portanto, eu acho que a sexualidade é algo que tem que ser desconstruído. A pessoa com deficiência, se assim o desejar, pode e deve ter uma vida sexual prazerosa, ativa, não precisa de encontrar uma pessoa e se casar com ela, pode ter uma noite só de amor ou de sexo com alguém e nunca mais ver aquela pessoa na vida, porque nós somos só pessoas. Pode exercer o seu papel de mãe ou de pai, se assim o desejar. Portanto, isto tem que ser desconstruído. A pessoa... é preciso olhar para os corpos diferentes também, como podendo ser atraentes, sexys, bonitos, e portanto eu acho que isto tem que ser desconstruído, não é? Há pessoas com deficiência que não gostam de fazer sexo, como há pessoas sem deficiência que também não gostam. Portanto, não é taxativo que alguém com deficiência não vai ter uma vida sexual. Claro. É preciso desconstruir este preconceito. Olha, e por falar em sexy, há uma coisa que tu fazes e que estás muitas vezes nas tuas fotografias de perna cruzada. É verdade. Eu adoro. É verdade. E acho super bonito. Sim. E acredito que algumas pessoas se perguntem, mas ela consegue fazer aquilo? Ela gosta mesmo de estar assim naquela posição? Adoro, sim. Por acaso eu não sei porque não cruzei a perna, costumo cruzar. Mas basicamente pego na minha perna. Agora não, senão vou deitar isto tudo abaixo. Mas cruzar, por acaso é uma posição super confortável. Muitas vezes até estou a trabalhar de perna cruzada, literalmente, sim. Olha, outro preconceito que precisamos de desconstruir. Olha, eu acho que um preconceito muito redutor para nós é que nós não somos produtivos. Por exemplo, a nível de trabalho. Que basicamente não podemos... Há muitas pessoas que não se acreditam que nós trabalhamos ou que se nos vão empregar vão ter ali um fardo, mais uma vez, que nós não vamos ser produtivos nas nossas áreas, que não podem exigir de nós, claro que podem, que nós não podemos progredir nas carreiras como as outras pessoas, ou seja, que a pessoa com deficiência é improdutiva. Eu acho que esse preconceito também tem que ser abolido rapidamente. E depois também a questão que já falamos um bocadinho aqui, mas que a pessoa com deficiência é
desgraçada, triste, tem uma vida pesada. Tem uma vida pesada. Claro que há pessoas que têm, claro que há pessoas que têm vidas mais difíceis, mas isso com ou sem deficiência. Portanto, não assumir uma coisa, portanto, à outra. Portanto, não aliar uma coisa à outra. E depois, talvez o preconceito, eu acho que o preconceito com a própria deficiência, ou seja, com diferentes deficiências, o pôr o peso único e exclusivamente, por exemplo, na minha deficiência motora e esquecer-se que ou seja, a deficiência está em todo o lado também. Eu tenho uma deficiência, portanto, uma incapacidade de andar, um déficit no andar, mas a minha deficiência não é só isto. A minha deficiência é condicionada pela falta de acessibilidade que eu tenho à minha volta, pela forma como as pessoas me tratam de forma diferente, e nós não podemos desconsiderar isso. Não podemos ter o preconceito de que, ok, o problema é que ela não anda. Exatamente. O problema é que não é. Aliás, o menor dos meus problemas é que eu não ando, porque se tudo fosse acessível, eu fazia tudo como uma pessoa que anda, não é? Exato. Portanto, acho que temos que desconstruir isso também. Olha, tu já estiveste em sítios, em outros lugares, fora do país, por exemplo, onde tu sentiste mesmo uma diferença abismal, Sim. por exemplo, na acessibilidade, no trato também das pessoas. Sim. Tens essa experiência também? Sim, olha, eu por acaso viajar, estive em Bruxelas e estive muito em Espanha. E em Espanha eu sinto já uma diferença muito grande. Okay. Principalmente porque eles têm uma fiscalização muito mais apertada. Primeiro, eu noto, não estou a dizer que é perfeito, mas noto muita diferença quando ando na rua. Ou seja, não sinto aqueles olhares tão invasivos como sinto cá. E porquê? Porque andam muito mais pessoas de cadeira de rodas na rua. Claro. Porquê? Porque as ruas estão muito mais preparadas. Não é questão de que aqui em Portugal não existem. É questão que as pessoas estão fechadas em casa, porque não têm possibilidade de ir para a rua. Portanto, eu dou sempre o exemplo de Espanha, porque é aqui ao lado, e realmente é uma diferença abismal, porque eles têm muito mais fiscalização. Isso permite com que ande muito mais gente de cadeira de rodas na rua e permite com que as pessoas naturalizem muito mais a presença das pessoas de cadeira de rodas na rua. Mas sei, por exemplo, por amigas que viajaram em cadeira e assim, que estão há muito mais tempo que eu na cadeira, que, por exemplo, Berlim também é uma cidade muito acessível. Eu nunca lá fui, gostava muito de lá ir. Não sei a nível de atitudes de pessoas. Por exemplo, Bruxelas até fiquei um bocadinho desiludida, sendo a capital europeia, digamos assim. Sim, tem tanta diversidade. Exatamente, é isso. Ou seja, as ruas onde eu andei, eu sei que não é tudo assim, mas onde eu andei não eram propriamente muito acessíveis, deixaram um bocadinho a desejar. E nós aqui em Portugal temos feito coisas muito interessantes e temos evoluído, e eu sou muito otimista nesse sentido. Agora, ainda temos muita coisa a fazer. Sem dúvida. Muita coisa a fazer, principalmente a nível... Eu digo sempre isto, se não querem ver a acessibilidade e a inclusão numa perspectiva de cidadania, que era como eu acho que todos devíamos ver, pensem numa perspectiva económica, de economia. Ou seja, quando vocês estão a tornar um ambiente acessível, estão a gerar economia para o vosso ambiente. Porque Exato, nós vamos podem consumir, nós vamos... pessoas. Exatamente, portanto tem que se pensar um bocadinho mais assim. Olha, e então como é que é o teu dia no Porto, por exemplo? O teu dia a dia, tu tens que programar muito o teu dia, ou seja, tens que pensar muito, tipo, por onde é que eu vou? Posso ir para ali? Posso ir àquele restaurante? Exatamente. É assim, no Porto, não tanto, porque já conheço, não é? Já sei, por exemplo, hoje em dia já não tenho paciência praticamente para ir a um restaurante que não seja acessível. Não vou dar o meu dinheiro a um sítio onde tenho que fazer 30 por uma linha para entrar. Obviamente que se for, por exemplo, uma festa que eu quero muito ir e quero num sítio que não é acessível, eu vou, também não vou deixar de fazer isso, mas se calhar deixo lá registado que podiam tentar tornar aquilo acessível. Mas no Porto, como eu já conheço, já sei mais ou menos onde hei de circular, mas por exemplo na Baixa do Porto eu sei exatamente as casas de banho que eu tenho. E isto é impensável para alguém. Tu não vais a um restaurante a pensar se vais poder ir fazer um xixi. Exato. E eu tenho que pensar isso, não é? E portanto isto são pequenas coisas. Agora, o que eu tenho que programar muito mais é viagens, mesmo em trabalho. Por exemplo, viajo muito em trabalho, tenho que ver sempre, mesmo com quem me contrata, garantir que reservam um hotel que tenha acessibilidade, perceber em que ruas é que eu vou andar, perceber, por exemplo, muitas vezes acabo por vir de comboio e perceber se o táxi ou o Uber que me vem buscar, se percebe que vem uma cadeira de rodas. Claro. É um grande filme andar nos transportes públicos em Portugal. É isso. Eu, por exemplo, autocarro nunca andei, comboio, falo bastante no meu Instagram. Andar de comboio em si não é um grande filme, mas o problema é que é uma falsa inclusão, porque nós não temos de facto a liberdade de ir e vir. Eu tenho que reservar a minha viagem com 12 horas de antecedência. Por exemplo, se estivesse agora vindo aqui ter contigo de comboio e até quisesse ficar aqui com os amigos, não podia, porque já tinha viagem reservada e tem que ser com 12 horas de antecedência, tenho que preencher um formulário, tenho que esperar que me liguem para me abrirem uma plataforma.
Sendo que é uma coisa que eu no meu bilhete eletrónico coloco lá que tem uma cadeira de rodas. Portanto, eu não me parece que seja assim tão difícil o revisor olhar para o meu bilhete e abrir uma plataforma. Claro. Mas obrigam-nos a fazer isto tudo. O metro no Porto é tranquilo, autocarros ainda não andei, mas é sempre uma logística, ou seja, eu tenho que planear sempre mais tudo, não é? Do que antes. Bem, É verdade. que filme, agora É verdade. a pensar, realmente não podes fazer uma coisa tipo espontânea. Exato. Tipo, olha, agora vou. É isso, não podes. Tens Eu não de posso programar muito mais. Eu não posso estar agora aqui e pensar, vou apanhar um comboio. Não é possível. E já reclamei, já identifiquei várias vezes a CP, porque realmente, e de antes já foi pior, de antes era com 24 horas de antecedência. Nós lutamos no sentido de tornar o período mais curto, mas o ideal era que não existisse período, é que nós pudéssemos reservar da mesma forma. E é mesmo o que tu dizes, realmente isto eu acho que só muda se todas as pessoas, Sim. não é? A exercer o seu direito de cidadão, todas as pessoas mesmo, no fundo nos unirmos e lutarmos pelas causas que são necessárias a todos. Sem dúvida, exatamente. E não só as minorias. A acessibilidade é para todos, Claro. A inclusão é para todos. Vai facilitar quem leva um carrinho de bebê, vai facilitar um idoso, vai facilitar alguém que parta uma perna, vai facilitar tanta gente que tem a fadiga crónica, por exemplo. Portanto, a acessibilidade é para todos, não é só para nós, pessoas com deficiência. Sem dúvida. Sim. Olha, Catarina, quais são assim, os teus projetos ou sonhos no momento? Sim, olha, projetos, eu quero continuar na área da nutrição, não é? Dar consultas como estou a dar, também gosto muito dessa área. Gostava muito de conseguir, e lá está, tenho um projeto de conseguir construir eventualmente no futuro alguma formação com o conhecimento que vou adquirindo e quero adquirir muito mais para dar a empresas, etc. Ou seja, dentro de um contexto muito próprio, não é? E dar essa formação, porque acho que sinto muito falta disso. E depois confesso que adoraria que a minha voz, não a Catarina, mas o que eu transmito, chegasse a cada vez mais pessoas, e por isso é que também falo tanto destas questões, porque eu acho que só falando, há muita gente que acha, e eu respeito muito, que ok, vive com a tua deficiência e faz as tuas coisas e pronto. E eu faço isso, mas eu acho que é importante nós falarmos do assunto, porque se nós não falarmos, não vamos, nem toda a gente tem que concordar comigo, mas pelo menos que rode uma chavinha ou que deixe ali uma sementinha para a pessoa ir para casa refletir sobre os seus próprios preconceitos. Portanto, gostava de continuar a falar sobre isto e que a minha voz chegasse a cada vez mais sítios. Estás lançadíssima, estás num ótimo caminho. Espero que sim. Muito em breve vamos ouvir falar de ti e dos teus próximos workshops e formações. Espero que sim. Olha, tenho assim umas perguntas para te fazer, tipo jogo. Certo. Qual é que é assim o teu ritual que tu nunca dispensas? Olha, acho que assim um ritual mais prático, ultimamente não tenho dispensado de todo a minha rotina de pele, ou seja, de cuidar da minha pele, que era uma coisa que lembro-me de ser mais nova e não ligar nada, ou passar o protetor, ou lavar a cara. Isto parecem coisas simples, mas para mim foi um ritual que se instalou, e depois acho que também um ritual não assim tão prático, mas que eu gosto muito de fazer há uma altura do meu dia em que eu gosto de tirar um tempinho para estar sozinha. Seja no meu quarto, seja às vezes na casa de banho. No teu silêncio. Exatamente, portanto, e acho que isso vou praticando sempre e faz muito bem. Eu gosto muito de gente, gosto muito de comunicar, mas às vezes preciso de, ok, vamos parar e pronto. E acho que faço isso, sim. Olha, e o que é neste momento, assim, a tua bolha de oxigénio? Tipo, quando tu... Certo, por acaso estava a pensar nisso e eu acho que são esses momentos, sozinha, são muito a minha bolha de oxigénio, quando eu paro, e foi uma coisa que eu conscientemente também me tive que obrigar a fazer, principalmente quando comecei a crescer nas redes sociais, sinto que às vezes preciso de, não quero saber, desligar completamente, sim, e acho que sem dúvida também uma grande bolha de oxigénio que eu tenho são as pessoas à minha volta, a família, amigos e o meu namorado. Isso é quando eu sou perfeitamente, totalmente, quando somos perfeitamente e totalmente nós, sem estar a pensar no julgamento dos outros ou assim, e acho que isso me traz muito também ar, digamos assim. E o que é que te liga à tua essência, assim, à tua verdadeira essência? Eu vou ter que repetir a questão da família. Eu acho que o estar com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, eu acho que é onde, principalmente, e com os meus amigos também, porque é muito engraçado, principalmente nós, estamos muito expostos nas redes sociais e que as pessoas, e tu sentes isso com certeza, que as pessoas te veem... Criam uma imagem, exatamente, não é?
quando tu estás com os teus, às vezes mesmo os meus amigos, o meu irmão está sempre a brincar comigo, a dizer lá está ela, pronto, a falar da mesma coisa, plaquinho, e isso traz-te à terra. Essa quase desvalorização a brincar traz-te à terra de género, calma, tipo... E é o teu peer group. Exatamente, completamente. E acho que isso, sem dúvida, é o que me traz assim à minha essência. 2 pessoas que te inspiram neste momento, assim. Pode ser das redes sociais, pode ser da tua família. 2 pessoas que me inspiram, essa é muito boa, muito boa. Eu acho que vou cair na repetição, mas eu acho que são os meus pais. Inspiram-me muito. Obviamente que eu ia cair no erro de esquecer-me de alguém, se fosse as redes sociais, tem muita gente que me inspira, mas acho que o meu pai e a minha mãe, principalmente por este motivo, pela forma como eu me entendo hoje como adulta e com os meus valores, e por perceber que os meus pais me incutiram isto de uma forma muito natural. Ou seja, foi com as atitudes deles, percebes? Ou seja, eu e os meus irmãos acho que somos pessoas bem formadas, temos os nossos defeitos, mas muito pelas atitudes dos meus pais, e portanto eu acho que eles são as 2 pessoas que mais me inspiram. E se eu um dia for mãe, quero muito também poder transmitir isso para os meus filhos. Gostavas de ter mãe? Gostava, por acaso gostava, sim. Olha, minha querida, foi tão bom conversar contigo. És tão leve, és maravilhosa, tens um sorriso lindo. Obrigada. E quero muito oferecer-te este presente, Rituals. Aí para os teus rituais de pele, escolhi o Ritual of Ayurveda, que é este vermelho maravilhoso. Uau. Que acho que tem tudo a ver contigo. Também acho. E que fala sobre a arte de viver com sabedoria, e eu acho que tu és assim uma mestre nisso. Que bem! Acho que és uma mulher muito sábia. Muito obrigada. E que essa leveza é só sabedoria. Sim, que bom. Olha, obrigada. Querida, muito obrigada por teres vindo. Gostei adorei. Muito. E acho que temos muito a aprender contigo. Portanto, vê lá, constrói esse workshop que nós queremos. Sim, quero muito. Obrigada, Inês. Grata, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também que nos ouviram, que nos viram. Espero que se tenham deixado inspirar por esta mulher incrível e necessária. Estou mesmo muito feliz, aprendi muito neste episódio. Na próxima semana voltamos com mais uma história inspiradora, com mais uma mulher cheia de garra. Até já!